que se localizava em Jerusalém, em Israel. Portanto, somente ali era o único lugar que era permitido a entrega do dízimo pelos judeus. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e versículo 27. Portanto, aquele templo também não existe mais hoje. Aquele templo aonde deveriam levar o dízimo não existe mais. Certa vez, no livro de Marcos, capítulo 13, os apóstolos saindo de dentro do templo, disse para o Messias: vede que grande monumento, que coisa linda. E o Messias disse: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aquele templo foi derrubado pelo imperador Tito. Portanto, aquele templo não existe mais. Por que aquele templo não existe mais? Porque hoje o Eterno não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Isso está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 em diante. Está em Atos, capítulo 7, versículo 48 em diante. Hoje, a igreja é o verdadeiro templo do Eterno. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Portanto, o Eterno não habita mais em templos feitos por mãos de homem, em templos feitos de alvenaria, templos construídos pela mão dos homens. E, portanto, aquele lugar aonde deveriam levar o dízimo também não existe mais. Vamos dar continuidade a este estudo. O dízimo faz parte da lei ou da graça? Como nós vimos no princípio, o dízimo começou com Abraão, mas ele passou a fazer parte da lei. Portanto, ele não faz parte da era da graça. Ele faz parte da era da lei, da era de Moisés. Isso está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. O próprio Messias disse que o dízimo fazia parte da era da lei. Portanto, nós não podemos entregar mais hoje o dízimo. Por quê? Porque nós não estamos na lei, nós estamos na graça. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, disse: vós já não estáis debaixo da lei, mas da graça. Portanto, eu não tenho que entregar o dízimo. No livro de Gálatas nos mostra que o Messias nasceu debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Isso está em Gálatas capítulo 4. Ou seja, o Messias veio e viveu na era da lei para nos tirar da lei e nos transportar para a graça. Hoje nós estamos debaixo da graça e não da lei. Romanos 6, versículo 14. Portanto, eu não tenho mais que entregar o dízimo. Por quê? Porque eu não vivo na era da lei, na era de Moisés. Eu vivo na era da graça. Muitos pregadores dizem que o Messias mandou entregar o dízimo e que isso está no Novo Testamento. E então eles vão e ler Lucas capítulo 11, versículo 42 e Mateus 23, versículo 23. Preste bem atenção, você que está me assistindo, e me ouvindo. O Messias mandava sim entregar o dízimo. Mas por que o Messias mandava entregar o dízimo? Porque ele era um pregador da lei, ele estava vivendo na era da lei. O Messias não estava vivendo na era da graça, ele nasceu debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, ele veio para cumprir a lei, portanto ele era um pregador da lei, por isso ele mandava entregar o dízimo, porque ele estava na era da lei e ele pregava a lei. Só que quando ele morreu, acabou-se a era da lei e adentrou-se a era da graça. No livro de Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, ali diz que um testamento só tem valor depois da morte do testador. Ou seja, antes do Messias ressuscitar, havia somente a lei. Depois que ele morreu e ressuscitou, passou-se a valer o Novo Testamento. O Novo Testamento passou a entrar-se em vigor, passou a existir de forma plena. Portanto, o Novo Testamento não começa no livro de Mateus, o Novo Testamento começa-se no livro de Atos. E do livro de Atos para frente não se existe mais o dízimo. Por quê? Porque ali agora é o Novo Testamento, é a nova era, é a era da graça. Portanto, o Messias viveu na era do Velho Testamento. Muitos pensam que o Messias viveu na era do Novo Testamento. Isso é um grande engano. Hebreus 9,16 diz que um testamento só tem valor depois da morte do testador.
Portanto, o Novo Testamento só passou a valer depois que o Messias morreu e ressuscitou. Por isso o Messias mandava entregar o dízimo. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei e veio para cumprir a lei. Quando ele curava uma pessoa, ele mandava oferecer sacrifício conforme a lei de Moisés mandava. Maria levou o Messias até o templo e o apresentou conforme a lei de Moisés mandava. E ali ela sacrificou-se 2 pombinhos. Portanto, o Messias nasceu e viveu na era da lei. O dízimo faz parte da lei e não da graça. O próprio Messias disse: o dízimo é um preceito da lei. Isso nos mostra que o dízimo é um preceito da lei de Moisés. Vamos agora para a próxima pergunta. Hoje, quem entrega o dízimo, ele está debaixo da bênção ou da maldição? Os pastores dizem que aqueles que não entregam o dízimo estão debaixo de maldição e que hoje todos aqueles que entregam o dízimo estão debaixo da bênção. Eu quero trazer para você que está me assistindo: tudo que esses pastores têm pregado até hoje são heresias. Tudo que eles têm te ensinado, você que está dentro das denominações, tudo que eles têm te ensinado foi para te enganar. Eles têm te enganado, porque você não tem que entregar o dízimo. Hoje eles dizem que quem não entrega o dízimo está debaixo de maldição, mas é pelo contrário. Quem entrega o dízimo é que está debaixo de maldição. Vou provar isso para você que está me assistindo. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, e nós vamos ver que quem entrega o dízimo é que está debaixo de maldição e não quem entrega. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Aqui diz assim: e os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Ou seja, e aqueles que querem guardar a lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, e que pela lei ninguém será justificado diante do Eterno. Portanto, aqui está escrito que todos aqueles que querem guardar um só mandamento da lei hoje na era da graça está debaixo de maldição. Por que essas pessoas estão debaixo de maldição? Leia Malaquias capítulo 3, versículo 8. É um texto que os pastores mais usam dentro das denominações. Ali diz: roubará o homem ao Eterno? E ali diz: vós me roubais a nação toda, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado. Por que o Eterno disse aquilo? Porque a lei de Moisés diz que se a pessoa deixar de guardar um só mandamento, ele está debaixo de maldição. Olha o que está escrito no livro de Gálatas 3, versículo 10. Preste bem atenção, você que está me assistindo. Os que querem guardar a lei, os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito todo aquele que não guardar todos os mandamentos da lei de Moisés. E esses mandamentos são mais de 600 mandamentos. Portanto, se os judeus deixassem de guardar um só mandamento, eles estavam debaixo de maldição. Por isso, todas as vezes que eles deixavam de entregar o dízimo, eles estavam debaixo de maldição. Por quê? Porque eles não estavam guardando a lei de Moisés. Portanto, aqui fica provado que o dízimo também faz parte da lei de Moisés, pois todas as vezes que eles não entregavam o dízimo, eles estavam debaixo de maldição. E no livro de Gálatas está escrito: maldito todo homem que, Gálatas 3, versículo 10, e os que são pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Portanto, o Messias nos tirou da lei e nos transportou para a era da graça. E agora Paulo está dizendo: se vocês quiserem guardar um só mandamento da lei de Moisés, vocês estão se colocando debaixo de maldição novamente. Portanto, você que está me assistindo, se você entrega o dízimo hoje na era da graça, você está debaixo de maldição. Portanto, você não é inocente hoje mais, porque agora você sabe da verdade.
Nós estamos na era da graça e nós não podemos querer guardar a lei do Velho Testamento. Do contrário, nós estaremos debaixo de maldição, porque o Messias se fez maldito por nós, para nos tirar